Olá, eu sou Gabura e eu estou aqui para falar de jogos educativos. Nesse semestre, no projeto LabNec, eu desenvolvi vários jogos com os alunos. Esses projetos foram feitos com jovens de 10 a 14 anos. Né? E o curso teve duas partes. Na primeira parte, a gente abordou a produção de arte dos jogos. Nessa etapa, eu ensinei desenho, né, a parte de arte digital, áudio, roteiro e game design para jogos. Na segunda parte do curso foi abordado programação de jogos. Né? Eu trabalhei bastante com os alunos a parte de lógica de programação e a gente focou num projeto de jogo utilizando a engine que eu ensinei para eles. Né? Geralmente, pessoal, nos cursos de jogos, os alunos formam grupos e a gente desenvolve 2, 3 ou 4 jogos por turno. Mas por algum motivo eu inventei de fazer diferente e experimentar deixar os alunos fazer o jogo de forma individual. Gente, essa ideia genial resultou em 30 projetos que eu tive que ajudar os alunos a produzir em um período mais ou menos de 1 mês e meio. Sério, eu acho que foi a coisa mais desafiadora ou uma das mais desafiadoras que eu já fiz como professor. Por sorte, eu tive uma rede de apoio muito forte, que foram os meus alunos veteranos, que eles me ajudaram e a gente juntos, a gente conseguiu publicar 25, né, desses 30 jogos na internet. Isso mesmo, 25 jogos. Foi um esforço muito grande, mas eu acho que valeu a pena, né, pelo resultado que a gente teve. Antes de mostrar os jogos, eu queria falar um pouco só da parte educativa que a gente abordou nele. O nosso tema foi ECA Digital. O ECA Digital é o Estatuto da Criança e Adolescente para o Ambiente Virtual. Todos os alunos precisaram pesquisar e pensar um roteiro e o game design, né, de um jogo que abordasse essa lei. Né? A ideia era fazer com que os alunos estudasse um pouco sobre o assunto e criasse um jogo que retratasse a lei, né? Então essa proposta foi muito legal porque a gente chegou a conversar do porquê que essa lei existe, né? Eu lembro que quando a gente conversou ainda estava ali próximo, né, de maio e março, né? Enfim, e os alunos comentaram assim que eles não gostavam da lei, né? Enfim, porque limitou os jogos que eles utilizavam, né? Mas foi legal a gente conversar porque pesquisando a gente chegou à conclusão que a proposta da lei é proteger, isso mesmo, proteger as crianças no ambiente online, né? E aí a partir disso veio muitas ideias legais nos jogos, muitos jogos de interrogatório, avaliação, jogos de ação com a história relacionada ao ECA Digital. Foi muito legal. Pessoal, eu fiz aqui um compilado dos jogos, né? Eu joguei um pouquinho, editei eles e coloquei eles aqui em ordem aleatória para ir comentando com vocês. O primeiro jogo que eu vou mostrar aqui é esse joguinho aqui que o aluno ele focou muito nessa ideia do Felka, né? Do Felka como o herói do ECA Digital, né? Então ele colocou os inimigos, ele colocou crianças, né, revoltadas com a lei, né? E o personagem é o próprio Felka. É bem divertido, né? O jogo dele, bem engraçado. E aí no jogo, gente, inclusive ele traz o vilão, né? O vilão do jogo é o Ítalo Santos, né? Enfim, que teve toda a treta por conta disso, né? E aí no fim você tem que derrotar essa boss fight do Ítalo Santos para prender o Ítalo Santos e finalizar o jogo. Achei bem interessante a ideia. Esse aqui é um dos jogos que vocês vão ver várias vezes, que são jogos baseados em um jogo indie que é o That's Not My Neighborhood, né? Que é Você Não É o Meu Vizinho, né?
E aí tem vários jogos sobre isso, né? Que é um jogo onde você tem que tomar a decisão se você deixa ou não uma criança entrar, né? Você é um porteiro de uma escola e você tem que apertar, a criança aparece, né, na entrada, e você tem que escolher se você deixa ela entrar ou deixa ela sair, né? Você tem que dar uma olhada na criança e avaliar se alguma coisa na imagem, né, é suspeita para você recusar a entrada dela, né? Basicamente o jogo é isso, né? Dependendo da imagem você vai trabalhando. Esse jogo aqui, gente, é uma história bem fantasiosa que dois alunos criaram sobre um rapaz que ele viaja no tempo. Ele viaja no tempo não, ele viaja entre dimensões, né? Tem um lance aí do celular. É bem é bem interessante assim a viagem assim que eles escolheram. Esse jogo aqui, o que mais me impressionou foi o aluno ter conseguido feito sozinho. Ó. No jogo tem várias dessas partes de você vai passando e tem uma transição com uma historinha, né? Isso aqui, gente, essa dupla desses alunos fizeram totalmente sozinhos, né? Esse projeto muito interessante. Toda a parte, enfim, eles trabalharam bastante animação, a parte da história, né? Esse joguinho aqui é um jogo de mais de ação, né, de plataforma, onde você é um segurança, né, que tem uma arminha d'água. E nesse jogo você precisa proteger as crianças, né? Foi o que eu entendi, né? O aluno se esforçou bastante aí para poder fazer um level design. Ficou bem divertido o jogo. Esse jogo é um jogo de plataforma, né? Onde o personagem aqui é um investigador que tem que encontrar crianças que foram sequestradas, né? Ele meio que aqui no caso ele tá protegendo as crianças que não conseguiram se proteger da lei, no caso, né? É isso, então você tem que explorar esse ambiente, você tem que encontrar chaves e você precisa salvar as crianças que foram capturadas. Né? É bem interessante. Esse aluno ele desenha muito bem, ele foi, foi muito criativo. Esse jogo aqui é um jogo bem engraçado que o aluno fez. Ele fez inspirado naquele joguinho o joguinho do dinossauro do Google quando tá sem internet, né? Tem um sequestrador correndo atrás de uma criança, né? E você tem que esquivar dos obstáculos, né? Enfim. Esse jogo aqui, feito por um dos alunos, que me impressionou muito, gente, pela capacidade que esse aluno teve sozinho de encontrar a ideia de fazer a programação. Esse jogo eu não precisei ajudar em nada da programação, ele não precisou de ajuda nenhuma. É um jogo de interrogatório onde você é tipo Among Us, né? Você tem que acusar quem é o impostor, que não é uma criança. Nesse jogo aqui você controla o pai de uma criança que entra dentro do mundo virtual para apagar as coisas ruins que tem no celular, no computador da criança. Achei bem criativo como ele pensou, né? Esse jogo aqui é surpreendente, é o único jogo que não foi feito no GDevelop, né? Esse jogo foi feito na Godot 3, né? Pelo nosso aluno mais veterano e avançado, né? E é incrível, também baseado naquele jogo That's Not My Neighborhood, onde você tem que ler aqui as informações dentro da tela para escolher se a criança no servidor é um adulto, é um alien ou é uma criança. Esse jogo aqui é um joguinho que nosso aluno fez aqui sobre frutas. ele estava nessa ideia de
né, de fazer um jogo de plataforma sobre frutas, e ele pensou em uma historinha. Esse jogo aqui é um jogo onde a aluna focou bastante na criação de artes, né? Ela fez as artes no GIMP, né? Um programa de edição de imagem que eu gosto muito, é o programa que eu tenho mais afinidade, né? E também baseado naquele jogo Dead Not My Neighborhood, né? Onde você tem que verificar aqui dados, você é um porteiro e tem que verificar dados para ver se você deixa entrar. Esse jogo aqui, gente, é de um aluno que fez baseado no Five Nights at Freddy's, né? Esse jogo, ele tem um robô, que é um robô de segurança do Roblox, beleza? E tem um problema nesse robô do Roblox, e você é o funcionário que trabalha para o Roblox, que tem que se salvar da IA desse robô, né? Ele fez como se o robô de verificação de idade tivesse sido danificado, e você tem que meio que jogar um jogo estilo Five Nights at Freddy's para poder consertar o robô, né, para você sobreviver em um dia de trabalho no Roblox, né? E é legal, assim, ele realmente se esforçou muito. Todas as artes ele fez no programa Krita, que foi bem legal, assim. Ele também editou áudio no Audacity. Esse aluno foi bem esforçado. Esse é o jumpscare do jogo. Muito, muito interessante. Esse jogo aqui... Sim, esse jogo aqui é um joguinho muito legal que esse aluno fez. E ele fez basicamente uma animação interativa, onde tem um inimigo, uma pessoa que ele vai atrás do personagem, enfim. E ele colocou toda a historinha aí. Achei bem legal, ele foi quase um livro. Essa história aqui é de uma aluna que fez um jogo sobre uma pessoa, né, que foge de um sequestrador, né? No caso também é mais uma daquelas ideias de jogos de quando o ECA digital não dá certo, né? E você tem que correr do sequestrador. Enfim. Muito interessante, né? Muito criativo. Esse jogo aqui foi um jogo do Aluna, que ela focou muito mais aqui no level design do jogo, né? E fez um joguinho simples de plataforma. Muito fofo, muito fofo. Isso aí é eu jogando, é porque eu fiz aí um speedrun. Esse jogo aqui, o aluno é um jogo de ação, né? Que o aluno fez baseado num jogo que ele gosta muito, que é o Metal Slug. E aí a ideia dele é que você é um segurança que trabalha para a lei, né? Você com a arminha de água aí, e você precisa salvar umas crianças que foram capturadas aí pelos robôs do mal, né? E aí ele fez um joguinho aqui bem interessante, né? Com isso, né? Ele fez duas fases, né? Uma fase onde você consegue quebrar essas caixas, tem esses inimigos, tem a arminha e também tem uma boss fight, né? Acabei nem mostrando. Esse jogo aí é um jogo muito fofinho, né? Que é um jogo de plataforma, né? E você é esse personagem aí que tem que explorar o mundo. Eu também, testando aqui o jogo, fiz uma speedrun aqui do game. Isso. Ó, embaixo aí é um inimigo gigante que ele colocou. Pois é. Esse jogo aqui, gente, é um jogo muito interessante que o aluno fez, onde você tem que verificar se o jogo no celular ele é apropriado para você baixar ou não.
Esse aluno fez toda a arte do jogo no, no Krita, né? Foi bem legal, assim. Ele se desafiou porque ele não sabe usar, né? Eu sei mais usar o GIMP, né? O Krita eu tô aprendendo. Ele também misturou um pouco com pixel art, né? E aí, ó, esse é o celular da pessoa, ele tá vendo aí o jogo, ó, e ele tem que ver informações do jogo, e ele tem que escolher se ele baixa ou não o jogo, né? Tá aí o jogo, ó. E aí tem as opções, ó. Enfim. Esse joguinho é um joguinho de é um joguinho de plataforma, né? Que o aluno gosta muito dessa parada de andar de skate e tal. E ele pensou uma ideia aqui do ECA Digital dentro desse contexto de andar de skate, né? Ele fez aqui um jogo onde você tem um objetivo. Você tem um objetivo para chegar até o final e salvar uma pessoa. E aí o interessante é que tem uma boss fight. Esse jogo aqui, né, é um jogo inspirado no Among Us, né? É um joguinho de interrogação, certo? E tem uma pequena taskzinha que o aluno programou. É bem interessante, é um experimento mesmo de como seria um Among Us 2D dentro dessa temática do ECA, porque tem essas pessoas que você conversa. Nesse jogo aqui, esse jogo aqui é uma. Esse jogo aqui, gente, já é um joguinho de plataforma, né? Onde a aluna pensou uma história relacionando aí os aliens com o ECA digital. Ela se esforçou bastante na arte e no level design, né? Esse é aquele jogo lá, o ECA social, são bem parecidos. Ela criou um inimigo. Gente, esse é o jogo mais psicodélico e surrealista dessa lista de jogos, né? Ele é bem impressionante, assim, os alunos se desafiaram muito. E nesse jogo é um jogo de plataforma cheio de mecânicas, pessoal, cheio de mecânicas de coletar itens, tem momentos que você ativa poderes. Eles se esforçaram na parte da animação e também pensando algumas mecânicas de atirar. Eu confesso que durante o gameplay do jogo eu fui um pouco noob e não consegui mostrar tudo. Esse jogo aqui foi feito por um aluno, né, que estava começando, e ele fez um joguinho baseado num experimento que a gente fez em sala de aula, que foi que eu ensinei os alunos a fazer uma batalha de boss, né, ensinar os alunos a fazer uma IA. E aí ele transformou esse projeto de exemplo que a gente usou para fazer o jogo dele do ECA digital. Ele colocou uma história, né, no começo do jogo e fez a programação da batalha. Esse jogo aqui é um jogo... Pronto, esse jogo aqui é interessante que ele tem dois estilos de gameplay bem distintos, né? Um jogo top-down, né? Que você tem que... tem a historinha ali, né, do ECA, que você tem que derrotar os boss. E ele criou dois boss onde você tem que derrotar esses boss para poder desbloquear uma coisa aí do ECA digital, que a história eu não tô me lembrado certo, mas ele foi muito criativo no estilo, né? Ó. Ele se inspirou na batalha lá do Cuphead e se inspirou aí numa boss fight estilo o Hollow Knight, né? Esse aluno se desafiou muito, foi muito impressionante, né? Então assim, todos os jogos, pessoal, foram muito legais, né? E eu gostei muito, né? Tem uns que são abordam bem melhor o tema, né? Mas de todo modo, todos os alunos se esforçaram em se adequar nessa proposta do ECA digital. Então, por isso, eu acho que foi super proveitoso. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, tá? Para finalizar, eu
Gostaria de agradecer todos os alunos que se empolgaram bastante na produção desses projetos. Muitos alunos se esforçaram, mas eu tenho um agradecimento especial e um carinho pelos alunos veteranos que me ajudaram como auxiliar de sala, e que sem eles eu não teria conseguido ajudar na produção desses 25 jogos, beleza? Muito obrigado, galera. Vocês são o orgulho da profissão, né? Um abraço a todos.